Neste vídeo, vamos ver que a descendência de Jafé, Cã e Sem foi preenchendo gradualmente a terra. Este relato fala sobre a expansão da humanidade a partir dos filhos de Noé, revelando uma linhagem que se ramifica até os dias de hoje. Após o dilúvio, Jafé, filho de Noé, e sua esposa construíram uma nova casa. Gradualmente, Deus lhe deu os seus filhinhos, 7 filhos e talvez algumas filhas. Quando as crianças cresciam, elas tinham filhos e assim por diante. Sem e sua esposa tiveram 5 filhos e algumas filhas. Seus filhos e filhas cresceram, casaram e tiveram filhos. Cã e sua esposa tiveram 4 meninos e algumas meninas, e também cresceram e tiveram filhos. Logo, a terra começou a ficar cheia dos descendentes de Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos de Noé, nasceram todas as pessoas que vivem hoje no mundo. Noé, Sem, Cã, Jafé e seus filhos e netos viveram muito tempo, mas não viveram tanto quanto Adão e seus filhos. Adão e seus filhos e netos viveram quase 1000 anos. Noé e seus filhos viveram cerca de 600 anos e seus netos viveram cerca de 500. Depois disso, as pessoas viveram 400 anos, depois 300 anos, e então Deus reduziu a expectativa de vida das pessoas para 150 anos. De certa forma, estes primeiros povos eram muito diferentes de nós. Todos falavam a mesma língua e todos se entendiam. Hoje, algumas pessoas falam inglês, outras falam francês e outras falam italiano. Os franceses não conseguem compreender os alemães não conseguem compreender os britânicos e os britânicos não conseguem compreender os italianos. Mas naquela época, a Bíblia nos diz que todos falavam a mesma língua e todos se entendiam. Mesmo a pessoa mais sábia do mundo não sabe qual era a primeira língua que Noé e seus filhos falavam. À medida que o número de pessoas aumentava, elas se afastavam cada vez mais das montanhas do Ararat e gradualmente começaram a se espalhar por todos os cantos da terra. Ao viajarem para o leste e para o sul de Ararat, chegaram a uma planície na terra de Sinar. A planície era muito bem irrigada por causa do grande rio Tigre a leste e do ainda maior rio Eufrates a oeste. As pessoas achavam que seria um bom lugar para morar. Aqui, construíram suas casas e com orgulho queriam construir uma grande cidade, com uma torre tão alta que pudesse ser vista de longe. Portanto, quando as pessoas tivessem que percorrer uma determinada distância, elas sempre saberiam em que direção estava a cidade e poderiam facilmente encontrar o caminho de volta. Imaginavam que assim ficariam juntos, para não se espalharem pela terra. Um grande número de trabalhadores se reuniu para construir a torre. Eles fizeram tijolos de barro e os secaram ao sol. Eles construíram a torre com esses tijolos usando asfalto para colá-los. O asfalto é um tipo de concreto natural, encontrado no solo em algumas partes do país, e também o utilizamos para construir nossas estradas. Todos começaram a trabalhar juntos, de forma muito ativa. Eles gritavam e chamavam um ao outro. É provável que um homem dissesse: "Me traga alguns tijolos, eu preciso de mais para aquele canto." Outro pode ter dito: "Eu estou pronto para outro balde de piche." Com toda essa ocupação, aquele era um lugar muito barulhento, e à medida que continuavam construindo, a torre ia se tornando cada vez mais alta. O Senhor desceu para ver a cidade. Ele viu que as pessoas começaram a construir a torre e agora fariam o que quisessem, e ninguém poderia impedi-los. Mas Deus não os queria todos juntos numa cidade. Ele queria que eles se espalhassem por toda a vasta terra que Deus havia criado para os humanos. Você se lembra que todos falavam a mesma língua? Mas acontece que Deus mudou a linguagem do povo sem o seu conhecimento, de modo que eles não conseguiam mais se entender. As pessoas começaram a falar uma língua completamente diferente daquela que falavam antes. Quando o homem pedia: "Traga-me alguns tijolos", ele falou uma nova língua que ninguém no mundo jamais tinha ouvido. Então o homem com quem ele falou olhou para ele com medo e perguntou: "O que você está dizendo?" Mas ele também falava uma nova língua. Mesmo que tentassem muitas vezes, nenhum deles conseguia se entender. Então, esse primeiro cara falou para outro cara e disse: "Ei, tem um problema com esse cara aqui. Já pedi várias vezes para ele trazer tijolos e ele disse uma coisa que eu não sei." Mas o outro homem olhava para ele e perguntava: "O que você disse? Eu não consigo entender." Isso era porque ele também, sem saber, estava falando outra língua que ninguém havia ouvido antes. Eles gritavam, chamavam e tentavam se fazer entender, mas era em vão. Quanto mais alto eles chamavam, menos eles compreendiam um ao outro. Era apenas um grande barulho e confusão. Eles tiveram que parar de construir a torre e a cidade. Como eles não conseguiam mais compreender um ao outro, seria inútil tentar viver juntos. Então eles se separaram e cada um foi morar em outro lugar com suas famílias. Então eles foram espalhados pela face da terra, como Deus queria. O nome da torre e da cidade é Babel.
Babel significa confusão, porque houve um grande caos quando Deus confundiu as línguas do povo. Ainda hoje, quando ouvimos caos ou muito barulho, ainda chamamos isso de Babel. Após a enchente, o número de pessoas aumentou novamente. Eles não eram tão maus como os humanos eram antes do dilúvio. Eles se lembravam claramente de como Deus puniu terrivelmente os ímpios. Então Deus começou a preparar o mundo para a vinda do homem que ele prometeu. Você se lembra de quando Deus amaldiçoou a serpente por levar Eva ao pecado, dizendo que um dia o filho de Eva esmagaria a cabeça da serpente? Claro que a serpente era, na verdade, Satanás. Quando Deus prometeu que um dia o filho de Eva esmagaria a cabeça da serpente, ele quis dizer que um dia nasceria um homem para derrotar Satanás. Satanás trouxe a morte e o pecado ao mundo, mas um dia o filho de Eva nos dará a vida eterna novamente, tirando os pecados do mundo. Este homem é o primeiro filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que Deus fez para preparar o mundo para a vinda do Salvador prometido foi escolher uma pessoa e separá-la de todos os ímpios do mundo, para que o conhecimento de Deus e a fé nele não fossem mais completamente perdidos como quase aconteceu antes do dilúvio. O homem escolhido por Deus foi Abraão. O nome de sua esposa era Sara. Deus disse a Abraão para deixar sua terra natal, família e amigos para ir para outra terra. Ele nem mesmo disse a ele onde seria esse novo país. Abraão deveria apenas seguir a Deus onde quer que ele o levasse, pela fé. Deus disse a Abraão: "Farei de ti uma grande nação. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra." Esta bênção maravilhosa para todas as famílias da terra, incluindo a sua e a minha, virá de Jesus, que eventualmente nascerá da família de Abraão. Abraão fez o que Deus ordenou. Ele levou sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, cujo pai havia morrido, e os seus servos, e deixou sua terra natal para iniciar uma longa viagem a um país que não conhecia. Ele confiou nas promessas de Deus, sabia que Deus cuidaria dele e mostraria para onde ir. Quando Abraão se despediu de seus amigos e familiares, foi para sempre. Ele nunca mais os veria. Abraão já não era jovem quando iniciou esta estranha jornada. Ele tinha 75 anos. Sara era 10 anos mais nova que Abraão. Os homens e as mulheres daquela época não envelheciam tão rapidamente como hoje. Embora Abraão e sua família vivessem em tendas durante esta viagem e continuassem a viver em tendas pelo resto de suas vidas, Abraão ainda era um homem muito rico. Ele possuía muitas vacas, bois, ovelhas, burros e camelos. Ele tinha mais de 300 empregados e provavelmente igual número de empregadas domésticas. Seus servos cuidavam dos animais, as servas coletavam leite das vacas, faziam queijo e manteiga, preparavam refeições para a grande família e teciam a lã dos carneiros para fazerem tecidos que iriam se transformar em roupas. Sara era uma mulher muito bonita. Ela certamente tinha muitas roupas lindas para vestir. Ela devia ter lindas pulseiras de ouro, tornozeleiras de ouro e anéis de ouro nos dedos. Com suas lindas roupas e joias brilhantes, ela devia ser realmente linda. Mas é claro que naquela época não havia carros nem trens. Abraão não poderia viajar rapidamente para aquela terra distante. Ele teve que viajar de camelo. Ele, Sara, Ló e sua esposa montaram lindos camelos selados. Os servos montavam em burros ou caminhavam. A maioria dos servos eram casados e entre eles havia muitas crianças pequenas, até mesmo bebês. Esses bebês deviam ser segurados nos braços da mãe enquanto se movimentavam nas costas do burro. Grandes cestos eram pendurados atravessados nas costas dos camelos, um de cada lado, e as crianças que eram pequeninas demais para andar eram colocadas nesses cestos e carregadas dessa maneira. Era como se uma vila inteira estivesse viajando quando Abraão começou a sua jornada para esse país distante, que Deus iria lhe mostrar. Abraão era um verdadeiro chefe de tribo, um homem que tinha muitos servos, rebanhos e manadas. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que tenha aprendido mais sobre esta jornada guiada pela promessa divina. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!